Quem chega para almoçar no fim, pega tudo destroçado, só as sobras, não tem o que quer. Ou quem fala no fim pode ser bem servido. Hoje eu estou numa situação, e digo isso abertamente para vocês, de quem, apesar de chegar no fim, se sente bem servido. Por quê? Porque vocês foram participantes de um evento que dificilmente se repete pela qualidade das intervenções, das ideias, do que surge de proposta desenhada e da atenção e da participação de vocês todos. Então, a minha tarefa está relativamente facilitada, porque eu me sinto naquela situação de quem já encontra os fundamentos desenhados, estabelecidos. Se a gente varrer com a cabeça, desde ontem, nós temos uma sucessão de informação, de propostas, de sugestões que configuram muito mais do que um resultado de um seminário regional sul, configuram ideias fortes de estratégia para a força sindical e para o movimento sindical. E eu quero falar hoje para vocês, rapidamente, sobre estratégia. Quais são os delineamentos estratégicos que nós vamos procurar desenvolver? E, para isso, eu quero chamar a atenção de vocês de duas coisas que estão acontecendo juntas. A primeira delas é que, levando em conta a conjuntura favorável nossa brasileira e as dificuldades do capitalismo no resto do mundo, até mesmo a crise no resto do mundo, nós estamos vendo acontecer mudanças na política econômica e na orientação da nossa economia. Com o fortalecimento, o aprofundamento e, com surpresa, o acontecimento de orientações que põem o eixo da nossa economia mais perto daquilo que o movimento sindical vem defendendo. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse raciocínio. A nossa presidente falou na ONU, o Juruna aqui até já explicou que é um privilégio que o Brasil tem de abrir as sessões da ONU e, por coincidência, foi a primeira vez que uma mulher abre uma sessão da ONU. E a nossa presidente fez um discurso na ONU sério, denso, que merece ser estudado. Mas eu quero destacar uma frase. Não é por falta de recursos financeiros que os líderes dos países desenvolvidos ainda não encontraram uma solução para a crise. Permitam-me dizer, por falta de recursos políticos e, algumas vezes, de clareza de ideias. Eu destaquei essa frase porque eu considero ela essencial no pensamento que nós devemos ter sobre a nossa situação, sobre a nossa conjuntura e sobre a nossa necessidade de estratégia. Os meios estão existindo, os meios materiais, para nós não termos crise e para nós enfrentarmos a crise que vem de fora. O que nos fará falta é projeto político e clareza de ideias. Compreendam com seriedade
a política econômica anda avançando na direção que nós temos reivindicado. O antigo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, a cada sessão que ia decidir o juro Selic, ou ele dava um jantar de noite na casa dele para os bancos, ou ele ia à casa de um dos banqueiros combinar qual seria a taxa. Isso é o chamado mercado. Mercado. Algumas pessoas, rentistas, poderosas, que em nosso nome, acima das condições republicanas democráticas, decidiu uma coisa tão crucial como o preço do dinheiro. O juro é o preço do dinheiro. Ele ia no jantar e a reunião do Copom ia acontecer amanhã, mas ele já tinha combinado de noite, ou na casa dele, ou na casa de um banqueiro, o número de amanhã. O presidente hoje do Banco Central, Alexandre Tombini, o mercado tentou a mesma manobra, convidou-o para um jantar na casa de um deles. Ele disse, eu não saio de noite para jantar. Já criou uma diferença. Olha, companheiro, atenção, não agrida a gordura, porque entre nós é símbolo de vitalidade. Ele não foi aquilo que os gaúchos chamam de janta, não foi. E, para surpresa, no dia seguinte, a taxa Selic caiu 50 pontos percentuais. Companheiros, essa reivindicação nós a tínhamos desde o enfrentamento da crise e a sua superação, da crise de 2008. E vinha se afirmando uma orientação ortodoxa que nos levaria a dificuldades. Uma orientação que, em janeiro desse ano, nos derrotou em valores, não na política, mas em valores do salário mínimo. Havia uma orientação fiscalista, rentalista, segurar crédito, investimento. Com o avançar da nossa conjuntura e fortalecimento do mercado interno, com êxito, e a ameaça da crise, nós estamos indo num caminho de trocar a política econômica com aquela orientação restritiva para uma política mais ligada à nossa reivindicação. E isso é feito, companheiros, com duas considerações que nós temos de ter. É feito à base de arbitragens, porque são interesses, um e outro, que se confrontam e um perde e o outro ganha. Exemplo, arbitrar 50 pontos percentuais na taxa Selic, a Miriam Leitão perdeu. O Carlos Alberto Sartenberg perdeu. Entende o que eu estou falando? O rentista perdeu. E ele tem fúria. Então, além da arbitragem, há uma condução econômica que é apoiada numa ampla coligação de forças, incluindo interesses divergentes, nossos e produtivistas, por exemplo, nossos e industriais. Neste processo de arbitragem, numa frente muito grande de interesses, ou o movimento sindical exerce o seu papel e, como se diz, carimba o documento, ou nós seremos força secundária no processo. E nós queremos influir fortemente.
Para isso, 3 questões são para nós essenciais. A primeira delas, o juro tem que cair. O juro, a taxa Selic, tem que cair. Essa é uma pressão forte que nós devemos, com continuidade, manter. Taxa Selic tem que cair. É uma espécie até de resumo do que a gente exige e reivindica. O segundo elemento, salário tem que aumentar. Esse fato, salário tem que aumentar, significa o mercado interno. O eixo de disputa estratégico aqui dentro e aqui dentro com a crise lá fora. Juro tem que cair, salário tem que aumentar, e o terceiro elemento, nós temos de trabalhar, obter, exigir, lutar, obter o que eu chamo de qualificação produtiva. Ou seja, não só qualificar o emprego, qualificar o trabalhador, como qualificar o processo produtivo nosso, para criar com isso condições de concorrência, de competitividade. 3 elementos, portanto: abaixar juro, subir salário e a qualificação produtiva. Esses elementos, eles configuram a base da nossa estratégia. A nossa estratégia hoje, ela é uma e uma só, e ela está ocorrendo, se exercendo, junto com essas mudanças na orientação da economia. Tem confusão, véspera de eleição, aí para não ter uma chapa de oposição, a gente propõe um chapéu, faz... Não é isso, não. Isso é tática. Isso é pentear cabelo de careca. É um elemento estratégico, porque nós queremos, com a estratégia de recuperação do protagonismo, dirigir o conjunto do movimento sindical. E a vida nos está mostrando que o caminho para chegar a isso é respeitando as divergências, dificuldades, diferenças de hoje, trabalhar de tal forma que, em conjunto, a gente se fortaleça. Eu vou dar um exemplo concreto para vocês. Os nossos 3 estados do Sul configuram a única região do Brasil em que todos os componentes têm piso regional. Só a região Sul tem essa característica. Porque, para vergonha do Sudeste, nem o estado Minas não tem, Espírito Santo não tem. Entendeu o que eu falei? Também Centro-Oeste, também Norte, também Nordeste. Sul, portanto, conseguiu botar de pé uma coisa comum, pisos regionais avaliados, valorizados, em todas as diferenças que campanham entre os 3 estados. Mas se nós privilegiarmos aquilo que nos interessa e une, eu juro para vocês que um dos temas fortes que esse seminário devia difundir era Seminário Sul de todos os segmentos da sociedade. E vamos sonhar um Seminário Sul dos 3 governos dos estados aqui do Sul. Um seminário que aproxime. Há problemas, há tarefas comuns, há interesses comuns, há uma dinâmica comum. Essa unidade de ação pode nos facilitar. Como nos tem facilitado no geral, no campo federal, no campo social mais amplo. Esse segundo elemento da unidade de ação, ele tem que ser trabalhado com muita ênfase, com muita força, com muita persistência. E juro para vocês, quem desafia essa dinâmica hoje vai pagar a custa disso. O segundo elemento da crise da CUT,
O primeiro é a ausência de direção com apito na boca, hein? Vejam bem, eu queria que um de vocês aqui se dispusesse a, como voluntário, se levantar e me falar 3 nomes de direções da CUT. Ou, qual é o nome do presidente da CUT? Qual é o nome do secretário de organização? Qual é o nome do secretário de finanças? Olha o que eu estou falando. Primeiro elemento da dificuldade da CUT é esse. O segundo elemento é que hoje a CUT se embocou numa política contra a unidade de ação. Uma visão egoísta, golpista às vezes. Nós temos a ganhar com a unidade de ação. Terceiro elemento da nossa estratégia, mobilização. Mobilização. Luta. Botar na rua os nossos interesses. Desenvolver de tal maneira a nossa iniciativa que, compativelmente com o que a gente for possível, a gente se exerça, apareça, faça, atue, mobilize, ganhe vitória, abra novos caminhos. Nesse aspecto de mobilização, é o terceiro elemento em que a CUT tem perdido a hegemonia. Todo mundo comenta hoje, e ficou cada vez mais claro, que a nossa campanha esse ano, na pauta trabalhista, foi fortemente qualificada e quantificada pela força sindical, que conseguiu, com a unidade de ação, o grande evento lá em São Paulo, o cruzamento da Avenida Paulista. Então, esses 3 elementos de estratégia, lideranças fortes, unidade de ação e mobilização, estão do nosso lado. Nós temos condição. Numa conjuntura boa que avança, nós temos condição de tocar 3 tipos de ação. As campanhas salariais, em que nós temos desempenhado e obtido resultados efetivos, a pauta trabalhista. Só para vocês terem uma ideia, ontem, lá no Congresso, em Brasília, houve um primeiro acordo sobre o projeto da terceirização. Há uma comissão especial, essa comissão especial está discutindo esse texto que vocês têm na mão, e ontem houve o primeiro acordo para aprovar esse texto ou em volta dele. Qual a importância disso? Com esse acordo da comissão especial, o projeto irá para a Comissão de Justiça. 5 sessões. A Comissão de Justiça, tendo também acordo aprovado, ele é terminativo. Ele não precisa ir a plenário. Então, nós estamos, de ontem para hoje, podendo falar que na pauta trabalhista no Congresso, nós estamos perto de 15 dias de resolver esse intrincado problema da anarquia na terceirização. Então, as pautas salariais, a pauta trabalhista, que é essa que a gente tem desenvolvido, com avanços e dificuldades. E a terceira coisa que é essencial, a pauta do movimento que o aproxima da sociedade. Quais são aqueles temas que o movimento sindical avança, coloca, e ao fazer isso, ele aproxima, enquanto movimento, de outros movimentos, outras correntes, outras tendências. E nessa pauta, nessa aproximação, eu quero chamar a atenção de vocês sobre o trabalho decente, que foi comentado ontem. A ONU é muito complicada.
porque é o suprassumo das reuniões mundiais. Um departamento da ONU, como a OIT, é muito mais complicado do que a própria ONU, porque na OIT é o único departamento da ONU que é tripartite. Então, além de ter as complicações dos países, tem as complicações de ter que ser tripartite. A OIT, então, produz orientações que, quando são efetivadas, elas representam um nível de consenso que tem que ser muito alto. Você não pode ir a fé. Uma reunião da OIT não é uma assembleia de trabalhadores. É uma reunião que demanda muito consenso e costura. Quando a OIT propõe alguma coisa, ela propõe algo que tem o defeito de ser mediano, às vezes até medíocre, mas tem a vantagem de botar em movimento uma coisa muito ampla. E a OIT trabalha na ideia da plataforma do trabalho decente, que o nosso governo encapou sob a forma de conferência. Nós achamos que a estratégia do trabalho decente é mediana, mas ela é ampla. Quero contar um segredo para vocês. Quando o Sonavia articulou como pauta do OIT a pauta do trabalho decente, ele fez de maneira diplomática e hipócrita a condenação da China e de seus métodos hoje. Se vocês pensarem grande e entenderem o que está em curso, todas as campanhas de trabalho decente no mundo inteiro estão visando como alvo as práticas indecentes dos chineses por conta das contradições que elas têm criado no mundo. A primeira pauta, então, do trabalho decente é a gente compreender qual é o padrão de trabalho indecente na China. Por exemplo, nos nossos materiais de agitação, vale a pena abrir um pouco essa discussão. Por que a China é desleal conosco na concorrência? Por que ela produz coisa a preço tão baixo? Tem férias? Tem 13º? Tem cota feminina? Ou seja, os temas que nos são caros, vamos analisar nos nossos materiais se acontece lá na China. Com isso, o sonho do Sonavia realizar, que é dar uma enquadradinha diplomática nas práticas chinesas. E, ao mesmo tempo, como central hegemônica e com interesse internacional, nós temos de fortalecer a relação com a Confederação dos Sindicatos Chineses, para apoiar a reivindicação interna que eles fazem de melhoria das condições do trabalho deles. Então, nós temos proposto realizar aqui no Brasil uma reunião sindical dos BRICS, uma reunião sindical da China, que não pertence à Confederação Internacional, da Índia, da África do Sul, do Brasil, da Rússia. Porque com essa reunião nós poderíamos fazer duas coisas: aproximar nossos interesses sindicais e criar um padrão de isolamento dessas práticas agressivas, conflituosas e desleais dos chineses. Além disso, o trabalho decente pode nos colocar a dinâmica do tripartismo, que é o que a OIT recomenda. E isso pode abrir grandes possibilidades de enfrentar temas que são reais, que são agressão à condição de trabalho, e, ao mesmo tempo, ampliar relações. Outra questão séria, em que a nossa pauta se cola com as pautas da sociedade, esses elementos de discussão sobre cadeia
produtiva em tais ou quais setores. Essas 25 câmaras setoriais são questões que a nossa reivindicação sindical se aproxima com reivindicações sociais. Para terminar, eu queria formular para vocês uma ideia a pensarmos. Quando eu defendo com vocês aqui a reconstrução, a busca do protagonismo social pelo movimento sindical, eu quero dizer, claro, que não existe uma única porta para que isso aconteça, e muito menos a porta político-partidária. A busca do protagonismo pode passar também pela porta política partidária, mas não é a única. Um dirigente sindical de peso, qualificado, uma reunião, uma base que lhe dá unidade, que lhe dá projeto, ele tem hoje, na atualidade política e social brasileira, um peso muito grande. Pode que esse peso melhore, aumente, dependendo de uma ou outra situação, através da orientação político-partidária e da participação político-partidária. Mas o tema da construção do protagonismo social, ele é bem mais amplo do que isso, aonde se travará toda a luta para garantir desenvolvimento, progresso social, etc. Última questão. Vocês são dirigentes. Ao organizar essa reunião, mostraram que têm competência. Procurem, como a presidente alertou lá na ONU, procurem o essencial dos problemas. E vamos transigir com as lateralidades. Vamos concentrar naquelas questões que abrem caminho, que empurram todo o pelotão. E relevar, enfrentar com menos ou mais irritação, mas enfrentar com menor acirramento as eventuais pequenas questões que não podem deixar de acontecer quando a vida é tão rica. No mais, companheiros, vocês tiveram aqui, desde ontem, ouro em pó. Ouro em pó. Cada um de vocês deve fabricar o brinco, o colar, a joia com esse ouro. Nós tivemos ontem aqui o Luiz Salomão, por exemplo. Ele trabalhou junto com o Samuel na Secretaria de Estudos Estratégicos e produziu alternativas para o Brasil até 2022. Nossos adversários não dormem. Nas livrarias, o Jambiage já botou o projeto deles para 2022, que é um projeto de um Brasil roda presa, de um Brasil travado, de um Brasil fiscalista, de um Brasil que continue privilegiando o rentista, o que ganha com a renda financeira, um Brasil em que enfrentar a miséria é caridade, não é uma necessidade de justiça. E nós precisamos, e vocês demonstraram que nós temos condição de enfrentar essas ideias retrógradas com ideias avançadas e práticas avançadas, como têm sido as nossas. Eu queria, então, afunilar a ideia para vocês, que fundamenta meu pensamento, que em termos de movimento sindical, baseado na conjuntura positiva que a economia, a sociedade, a democracia brasileira tem, nós estamos num processo de transição. Coisas que vão ficar mais claras ainda estão meio nebulosas. O GT, outra conversa. Quando eu digo outra conversa, um estilo de relação. Mas a estratégia, nossa, é a estratégia de hegemonia, óbvio, óbvio. Agora, hoje seria prematuro. Seria prematuro. Eu tenho que lidar defensivamente com o GT em Minas Gerais, por exemplo. Porque tem um bando de traíra nosso lá,
que está beijando na boca de Costa na UGT. Então, é óbvio que isso é a vida de hoje. E eu tenho que levar isso em conta. Mas nós temos uma estratégia que é baseada no que a gente já vem fazendo, que a gente vem crescendo, vem criando dinâmica, apoiada, por sua vez, na conjuntura. E isso vai colocar condições para a gente aí efetivamente decidir, por exemplo, uma coisa que é estratégica: Conselho Nacional de Relações do Trabalho dos sindicatos. Quem tem que ser o órgão supremo de discussão, estabelecimento das relações sindicais, tem que ser nós mesmos, Conselho Nacional de Relação do Trabalho. E isso, você vê, nós criamos timidamente um conselho no Ministério. A pergunta que eu faço: será que o nosso movimento entendeu o potencial daquilo lá, mesmo limitado? Ou a gente põe companheiros lá e ele não pega o avião, ele não vai à reunião, a reunião não dá quórum? Como nós estávamos correndo atrás de companheiros semana passada por conta das 25 comissões. Então, a ideia que eu defendo é: nós temos de compreender que tem uma transição. Essa transição é positiva. Ela, a construção da liderança, talvez seja o processo mais delicado da nossa vida. É o suprassumo de uma estratégia de qualquer organização complexa, o processo de escolha de direções, transição de direções, constituição de direções. É o suprassumo da finesse, tem que ter muita habilidade. O que nós vemos acontecer, sim ou não, há um núcleo original da força, crescentemente vem se agregando companheiros diferentes, fora da base de São Paulo, fora da categoria metalúrgica. Agora, a Central Força Sindical ainda é um conglomerado de entidades anteriores, uma conjunção de sindicatos, federações, confederações. Nós ainda não formamos, vamos dizer assim, uma burocracia de central sindical. É como lá os antigos reinos na Europa. Teve uma fase enorme que precedeu a centralização dos estados. O baronete mandava, o reisote mandava. A Alemanha só se unificou fim do século XIX, Itália, fim do século XIX, era tudo fragmentado. O processo de fortalecimento da central é também hoje, da força, hein? É também hoje o processo da constituição de uma direção coletiva nacional enquanto direção nacional. Esse processo, nós temos de ter a paciência, até mesmo porque temos a sorte atualmente, a sorte estratégica da dualidade do mandato do Paulo, do mandato sindical, e da efetividade da ação que ele tem feito. Isso é sorte para nós. Vamos nos apoiar nisso com que objetivo? Duplo objetivo. Nós queremos nacionalizar a força. Eu digo nacionalizar em território e também em categorias, em experiência. Nacionalizar. Em segundo lugar, nós queremos mais crescente democracia, colegiados e coletividade nas direções. Esse é um processo. Agora, uma vez esse processo virtuoso engajado, aí eu digo para vocês uma coisa que o Napoleão falava para os soldados dele: cada um de vocês carrega dentro da mochila o bastão de general. Está dentro da vossa mochila. Procure lá que o bastão de general está dentro da mochila. Vocês entenderam o que ele quer dizer? Tem que exercer. Tem que abrir a mochila, descobrir o bastão e virar general, evidente, mas esse é um processo virtuoso. Comparem o que nós estamos tentando, Butkin, com todas as dificuldades humanas. Compare o processo que tem acontecido entre nós e façam dupla comparação com o que anda acontecendo na UGT de um lado, como acontece,
e o que anda acontecendo na CUT de outro, como acontece. Aqui, um enrijecimento ideológico. Eu sei quem vai ser o próximo presidente da CUT daqui a um ano. E não sei porque será um processo democrático. Eu sei porque já estão as cartas, já teve a combinação. E dependendo do resultado da greve dos bancários, pode ser aí sim que altere o resultado. E na UGT, se vocês olharem, não há um trabalho hoje no sentido de desenvolver o colegiado, porque o patrão é meio rainha da Inglaterra hoje lá. Ele vai para o PSD e isso cria um conflito enorme na diretoria dele e ele, positivamente, exige do Kassab obter em 40 horas, mas para onde vai a manobra? Então, repara, nós não estamos fazendo nem como a UGT, não estamos fazendo como a CUT. Agora, estamos fazendo com imperfeição, eu quero dizer, com limitações, com dificuldade. Mas a coisa que está apontando, para mim, é claro, nacionalização das centrais, constituição de uma burocracia de central e um eixo unitário estratégico muito importante. Reconhece-se hoje na central, por exemplo, reconhece-se o protagonismo dos metalúrgicos de Curitiba. É um reconhecimento hoje, geral. É uma coisa que isso foi construída, basicamente por quê? Porque houve a dinâmica em Curitiba e porque há uma luta para esse reconhecimento sem demagogia, sem ciúme, inveja, disputa lateral, etc. É um processo.